Repórter 1520, Francisco José. Meus amigos, uma semana bastante concorrida na festa do Padroeiro São Sebastião. E nesta quarta-feira, dia 15, teremos lançamentos de livros. Dentre esses lançamentos, um livro muito esperado, que será muito comentado, é o livro que vai para o seu 5º volume, Nas Trilhas do Sertão. E quem integra esse grupo de escritores que produziram, que construíram esse livro, é o professor Vitorino, é um desses escritores, doutor Vitorino. Expectativa para este lançamento, o lançamento do 5º volume. Olha só, já vai para o 5º volume do Nas Trilhas do Sertão. Forte abraço, Rádio Regional 1520, boa tarde. Agradeço a oportunidade, um abraço para você, para os amigos da Rádio Regional e os ouvintes. Estamos lançando o 5º volume de uma série de livros, né, que é um projeto do Grupo Outra História. O Grupo Outra História é um grupo formado por historiadores, pesquisadores do IPU, que fazem pesquisa sobre história local, né, história do IPU, e na região, nos interiores do Ceará. Então nós tivemos como projeto publicar anualmente um livro que reuniria essas pesquisas, os resultados das pesquisas, e aí esse projeto se tornou grande, né? Temos pesquisadores de Fortaleza, da UFC, do Cariri, da URCA, diversas cidades da região, Sobral, Camusim, mais Ipu, né? Que todos nós escrevemos para o livro, e inúmeras cidades, e se tornou um projeto grande, e estamos lançando aí esse 5º volume do Nas Trilhas do Sertão. Qual o conteúdo, o que conta, o que relata este exemplar, Nas Trilhas do Sertão? Bom, esse volume 5, ele dá conta da história do Ceará no século 19 e 20, né? Temas da história do Ceará voltado para as pesquisas do interior, o que é uma novidade, porque tem-se a noção de que a história do Ceará se fazia na capital, em Fortaleza, e com o Grupo Outra História, né, que está desenvolvendo pesquisas fora da capital, está demonstrando que também temos história e que isso pode fazer parte, digamos, dos estudos. E o sucesso do livro é grande, praticamente todas as edições anteriores, com exceção do número 2, está esgotada. Esse número também já foi lançado em Sobral, na Universidade, na UVA, né, Universidade Estadual Vale do Acaraú, e já vendemos muito, e tem alguns poucos exemplares que creio que até o meio do ano não teremos mais exemplar nenhum. Para os propensos leitores, nos adiante, teremos alguns relatos sobre o nosso município, sobre o Ipu? Sim, temos a minha pesquisa, inclusive, né? O primeiro capítulo é um capítulo meu, que eu discuto basicamente o conceito de modernidade, que é o que eu discuto aqui em Ipu. Temos pesquisas do Reginaldo, professor Reginaldo Araújo, mais conhecido como Reginaldo Cidade. A própria pesquisa do professor Raimundo, está concluindo o doutorado, deixa eu me lembrar mais. Então, eu, Raimundo, Reginaldo. Aí temos um texto de dois historiadores de Sobral sobre Ipu. Então, aí 4 ou 5 capítulos dedicados à história do Ipu. Como é que nasceu, como é que surgiu a necessidade de escrever sobre a história aqui do interior do estado do Ceará, esse livro Nas Trilhas do Sertão? Como é que o Grupo Outra Histórias foi despertado para produzir este livro? Bom, quando a gente formou o grupo de pesquisa de historiadores Outra História, o único formado era eu. Eu tinha acabado de concluir a minha graduação no Rio de Janeiro e retornei para a minha cidade. Aqui reencontrei amigos. Raimundo Cidade fazia história na UVA, o Reginaldo também, o Iramar, o Petrônio, depois o Jorge Luiz, que acabou recentemente de concluir o doutorado na UFC. E aí a gente se reuniu, nós queríamos escrever, nós já escrevíamos, né, no âmbito da academia, e queríamos que o que a gente produzia viesse para um público maior, porque o que a gente produz na academia fica basicamente restrito à academia. E aí, quando a gente passou a pensar no projeto, nós passamos a nos preocupar um pouco mais com a forma da escrita, uma escrita mais leve, mais acessível a um público maior, ou seja, pegaríamos aquele conteúdo, digamos assim, pesado, com teoria, etc., e transformar em algo leve, mais próximo da literatura, um texto leve, mas sem perder o caráter de que é
história. E aí pensamos nas Trilhas do Sertão, pensamos em publicar um livro, inicialmente uma revista que reuniria os pesquisadores aqui do Ipu. E aí surgiu o volume 1, foi ideia minha, né? Eu lancei a ideia e todos aceitaram. Eu organizei o volume 1 e o volume 2, depois dei espaço para outros. E esse volume 5 é organizado pelo Raimundo Cidade, né? Raimundo Alves de Araújo, e o irmão dele, Reginaldo Alves de Araújo. Mas no livro são cerca de 15 escritores, a produção deste livro. Esses são 12 capítulos, mas tem capítulos escritos por 2 pessoas, né, em comum. Então, não me lembro exatamente, mas acho que 14 ou 15 pesquisadores. Esse número que o professor Raimundo Cidade... Pronto, então são 15. E aí ele reúne, a maioria são doutores em História, a maioria é formado, né, tem doutorado, e outros estão terminando o doutorado e mestres também. Então, essas pesquisas são pesquisas resultado de trabalhos acadêmicos e, portanto, tem uma base empírica grande, né, de uma profundidade, e a gente está lançando isso para o leitor, para o nosso leitor, para os leitores aqui da região. Inclusive, ele é utilizado como material didático para as principais universidades do estado do Ceará, é isso? É uma surpresa para nós, né? Quando a capital, Fortaleza e outros locais começou a ter acesso ao livro, né? Muitos deles estão usando como material de apoio, né? Como material para os cursos de História na UFC, na UES, na URCA, que é a do Cariri, a Universidade do Cariri, a UVA, e em alguns locais fora do Ceará, né? O Raimundo faz doutorado no Rio de Janeiro, na UF, outros, eu fiz o doutorado em Pernambuco. Então a gente, com conhecimento, com os autores, os escritores, os professores dessas universidades, a gente vai distribuindo o livro e eles estão elogiando muito a profundidade, né? O trabalho da editora, a questão gráfica, e aí o livro está tomando uma proporção de que a gente está ficando... Nem vocês imaginavam. Não imaginávamos, porque... Chegar tanto. A nossa ideia era difundir o que a gente estava produzindo. Não queríamos que o que a gente produzia ficasse restrito à academia ou só feito para adquirir um título acadêmico. Então, foi uma surpresa para todos nós que o livro está se tornando... Teve um caso de São Paulo, né? Uma editora de São Paulo entrou em contato com a nossa editora e fez uma compra grande do livro. Não sabemos como eles tiveram acesso a isso, mas com os meios, né, com a internet, fica tudo mais fácil. Conta muito da nossa cultura, da política, do interior do estado do Ceará, é isso, professor? O texto, o livro, né, Trilha do Sertão, tem subtítulo Escritos de Cultura e Política nos Interiores do Ceará. Só que essa palavra política não significa, né, o que comumente o senso comum entende por política. Refere-se a estudos políticos no campo da história, a história política, né? Mas a grande maioria dos textos são no âmbito da história cultural, que aí é um pouco complicado para quem não conhece discutir isso, mas basicamente que a gente amplia, né, os temas diversos, e etc. Mais ou menos isso. Como é que vai ser esse lançamento na Casa Oswaldo Araújo? Já temos aí cerca de 15 escritores que produziram esse livro. Como é que vai ser a apresentação desse livro no lançamento amanhã à noite na Casa Oswaldo Araújo, nesta quarta-feira? Bom, o Raimundo será o apresentador da obra, porque esse volume 5 ele tem como organizadores o Raimundo Alves e o Reginaldo Alves. Então eles apresentam. A gente vai disponibilizar para o evento 15 exemplares, porque 15 ou 20, né, depende, porque está praticamente esgotado as edições, e aí lá ele vai fazer uma explanação, vai explicar sobre esse volume, o projeto e os textos, os capítulos dos autores do livro. Fica aqui o convite, né, já que nós estamos com muitos ipuenses visitando a nossa cidade, outras pessoas de outras cidades, né, os visitantes estão vindo para prestigiar a festa do Padroeiro de São Sebastião, para que possam participarem, né, desse lançamento na Casa Oswaldo. Pois é, nesse mês de janeiro vem muitos filhos do Ipu, retornam, né, de férias para a sua cidade. Gostaria de dizer também que além do dia 15
amanhã, né? Lançamento na AIUCA. Vai ter também no dia 19, sábado, na Casa de Cultura, o relançamento do livro, né, dentro do primeiro encontro regional de História e Literatura, que ocorre nos dias 18 e 19, inclusive nesse dia eu serei palestrante, né, a partir das 20 horas, com o tema relacionado à relação entre História e Literatura. Quer dizer que nós teremos 2 momentos desse volume, desse 5º volume. Lá tem mais outro lançamento. Os lançamentos dos livros se darão das 19 às 20 horas, se eu não me engano, no dia 19. E aí lá vai ter espaço para a gente falar mais também sobre o livro. Raimundo também vai apresentar lá essa edição. Agradeço o espaço, né? Convido a todos que queiram prestigiar. Eu sempre digo que você ir ao evento não precisa comprar o livro. O livro vai estar lá à disposição de quem quiser comprar. O nosso objetivo maior com a publicação é difundir. Exato, a divulgação. E o livro, ele basicamente, ele sai um pouco mais do que o preço de custo, que é o preço da editora. Então, eles são, quando a gente vende, eles não são tão caros. Também não é muito barato, porque as despesas são altas. Mas, basicamente, a gente tem como retorno o que gastou para financiar o próximo volume, que já está sendo organizado, que é o volume 6, que será lançado o ano que vem. Agradeço. Só dá mesmo para curtir as despesas, né? Fecha ali a risca. Nesse momento... Dificilmente dá para lucrar com a nós não temos financiamento nenhum, nem nunca buscamos, né? Nós sabemos que na cultura, né? Cultura nesse sentido, né? Não tem muitos recursos, não dá muita visibilidade política, né? Então a gente mesmo financia os livros com os nossos recursos, e aí a venda serve para que a gente use esse dinheiro para publicar novos. Se algum dia vier a dar lucro, né, será gasto todo com isso mesmo, porque a perspectiva não é... Embora seja um material de valor inestimável claro, da cultura e da nossa história. Claro, traz um conhecimento, e o conhecimento ele não tem preço. Não tem preço. E claro, quando a gente publica, a gente paga um pouco mais caro, porque a gente imprime qualidade no texto, qualidade de capa, qualidade de papel. Então isso tudo acaba tornando o livro um pouco mais caro. Mas já atingimos nossos objetivos, que é difundir o conhecimento, e a gente está muito, nós do Grupo Outra História, os historiadores aqui do IPU, que organiza a obra, estamos muito satisfeitos com a produção. Forte abraço, professor Dr. Vitorino, grande historiador. Parabéns ao Grupo Outra História por mais um livro, de um material, de um conteúdo, de um valor, como disse, inestimável. Isso fica para todo sempre, isso fica para a história, para a posteridade. Isso é o que importa. Forte abraço e mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, eu agradeço sempre a vocês que divulgam o nosso trabalho. Eu sei que isso é de coração, e eu acho que a sociedade conhece e ganha muito com esse livro. Repórter 1520, Francisco José.